Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas que você estará assistindo a esse vídeo. Chegando com mais um vídeo no meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro. Faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul. Tem uma equipe de transmissão aqui do Rio de Janeiro e a gente faz alguns jogos de equipes cariocas. E na noite desta quinta-feira, acompanhei, reportei aqui no Maracanã a vitória do Fluminense por 1-0 diante do Cuiabá, jogo pela penúltima rodada do Brasileirão. Uma vitória importante, mas que ainda não livra o Fluminense do perigo do rebaixamento. Isso porque lá em Curitiba aconteceu algo que poucos imaginavam que iria acontecer, mas acabou acontecendo. A vitória do Red Bull Bragantino por 2-1 em cima do Atlético Paranaense. Então, com esses resultados, o Fluminense vai lutar até a última rodada contra o rebaixamento. E esses resultados que acabaram rebaixando o Criciúma. Então, o Criciúma é a terceira equipe rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, vai ser até o último minuto que o Fluminense vai brigar contra o rebaixamento. Então, vou falar um pouquinho do que aconteceu no jogo por aqui, a atmosfera aqui do Maracanã, nesse jogo importantíssimo. Então, já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, pois quando for postado um vídeo, um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E claro, compartilhe o vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, sabe? Não tem nenhum problema, o importante é divulgar os vídeos, os conteúdos que faço, essa divulgação, compartilhamentos, likes, enfim, tudo isso é importante para o crescimento aqui do canal, beleza? Então vamos lá para falar do que aconteceu no jogo por aqui. E cara, foi mais uma atuação ruim do Fluminense. De uma forma geral, foi mais uma atuação do Fluminense, mas acabou conseguindo o mais importante, que era a vitória, né? O gol que acabou saindo no segundo tempo. E pois bem, né? E até vendo a escalação aqui, né? Obviamente, a ausência do Paulo Henrique Ganso, que acabou sendo expulso no último jogo contra o Atlético Paranaense e teve que cumprir suspensão hoje. Então, o meio de campo que acabou entrando com Facundo Bernal, Martinelli e Lima. Então foi o trio de meio de campo titular no Fluminense. Aí o trio de ataque com o John Arias, o Kevin Serna e o Germancano. Germancano voltando a ser titular no Fluminense, então com isso o Keno e o Cauã Elias foram opções hoje no banco de reservas. E aí, né, foi um cenário em que o Fluminense ele teve um domínio bem maior da posse de bola, mas faltou aquela calma, aquele capricho para concluir as jogadas, né? E óbvio, uma situação como essa, em que o Fluminense está brigando contra o rebaixamento, né? Aqueles nervos à flor da pele, aquele nervosismo, só quem já vivenciou essa situação de lutar contra o rebaixamento sabe o nervosismo que fica. Né? E faltou aquele capricho nas oportunidades. O Fluminense acabou arriscando muitas finalizações de fora da área. Tanto é, gente, que o Fluminense ele teve ao todo 8 finalizações no primeiro tempo. É que eu estou olhando aqui as anotações no caderno que eu fiz. Olha que letra horrorosa que eu tenho. Enfim, foram 8 finalizações que o Fluminense teve no primeiro tempo, e só uma que foi na direção do gol, e foi num pênalti. O que aconteceu? Foi uma jogada que veio pela direita, né? Teve um cruzamento que veio da direita, a bola chegou até a segunda trave, ali no lado esquerdo de ataque do Fluminense. O Kevin Serna estava debaixo do gol, ele tentou cabecear para o gol, só que ele errou a cabeçada, a bola foi para o lado, e nisso chegou até o Lima, que tentou peixinho, tentou a cabeçada, só que o goleiro Walter, para tentar fazer a defesa, acabou esticando a perna e deu um chute na cabeça
do Lima. Aí a arbitragem levou um certo tempo para marcar o pênalti que só foi marcado após a revisão do VAR. O árbitro Rafael Rodrigo Klein, o árbitro do jogo, foi chamado pelo árbitro de vídeo, Caio Matos Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. E depois da revisão, o árbitro aí acabou marcando o pênalti para o Fluminense. Então, mais uma vez ele, John Arias, foi para a cobrança de pênalti. E mais uma vez o colombiano errou o pênalti. Desta vez ele bateu no canto esquerdo. E o goleiro Walter foi lá e acabou fazendo a defesa. Espalmou a bola, evitou que o Fluminense abrisse o placar aos 28 minutos da primeira etapa. No último domingo, contra o Atlético Paranaense, o John Arias acabou desperdiçando um pênalti. Aí ele, na ocasião, acabou batendo no canto direito. E o Mikael fez a defesa. Desta vez o John Arias tentou no canto esquerdo e o Walter defendeu. Foi o segundo jogo seguido que o John Arias acabou desperdiçando uma cobrança de pênalti. Só que aí, como eu já falei, né? O Fluminense que arriscou muitos chutes de fora da área. E aí a pontaria ficou muito abaixo, obviamente. E aí no primeiro tempo, né, a gente pode falar da partida abaixo, né, que na minha visão que fez. O John Arias, provavelmente ele deve estar sentindo a parte física, né? Que a gente está na reta final da temporada. Então, o John Arias fez uma partida abaixo. O Germancano, mais uma partida abaixo também, né? Que a bola chegou pouquíssimo no Germancano. Nas vezes que a bola chegou no Germancano, tentou chute de qualquer jeito. Enfim. Eu esqueci de falar aqui. O Gabriel Fuentes, o lateral esquerdo, ele foi titular pela primeira vez hoje no Fluminense. Ele que chegou no meio da temporada, veio do Júnior Barranquilla da Colômbia e pela primeira vez foi titular. E no caso, né, o Diogo Barbosa é quem seria titular. Só que ele acabou sentindo um problema no aquecimento, então foi cortado de última hora. E o Gabriel Fuentes foi titular no tricolor, pela primeira vez, inclusive. E o Fluminense que enfrentou o Cuiabá, que já está rebaixado para a Série B. Então o Cuiabá entrou com uma postura mais defensiva, tentando sair nos contra-ataques. E o Cuiabá, né, que acabou levando perigo ao goleiro Fábio em duas finalizações de fora da área. E as duas que foram na direção do gol, obrigando, digamos assim, o Fábio a fazer grandes defesas, belas defesas. Esses chutes de fora da área do Cuiabá, os dois, levaram mais perigo do que as finalizações que o Fluminense teve na primeira etapa. E aí, preciso falar também, né, do Kevin Serna. Cara, assim, como é que futebol é um esporte que em uma mesma partida você vai do chão para o céu, digamos assim. O Kevin Serna, ele estava errando praticamente tudo que estava tentando na primeira etapa. Tudo. E até durante a transmissão que eu fiz na MS Web Rádio, eu estava até defendendo a saída do Kevin Serna para a entrada do Keno. Mas no intervalo, o Mano Menezes tira o Martinelli e colocou o Keno. Então, o John Arias ele passou a jogar mais centralizado, o Keno jogou na ponta esquerda e o Kevin Serna caiu na ponta direita. E aí, o Fluminense, nos primeiros minutos, melhorou de rendimento, jogou bem nos primeiros minutos da segunda etapa, né? O Kevin Serna passou a incomodar mais a defesa do Cuiabá, né? O Ramon, lateral esquerdo do Cuiabá, teve dificuldades para marcar as jogadas de ataque do Kevin Serna, que aí caiu pela ponta direita de ataque, e o Keno, que ao meu ver entrou muito bem nos primeiros minutos do segundo tempo, arriscando chutes de fora da área, chutes que levaram perigo. Aí no segundo tempo, né, o Fluminense arriscou ao todo 12 finalizações. 12. Dessas 12, 6 foram na direção do gol defendido pelo goleiro Walter do Cuiabá. Então foram 6 na direção do gol, 5 que foram bloqueadas pela defesa do Cuiabá e uma que foi para fora. Mas muitas finalizações de fora da área também, né? Foi o recurso que o Fluminense tentou para marcar gol. E dessa forma,
o Fluminense abriu o placar. Uma finalização de fora da área, feita pelo Keno. O Keno pegou a bola pela esquerda. Aliás, teve uma finalização também de fora da área, que a bola bateu na trave. Uma do Fluminense. Enfim. E aí, em uma outra finalização de fora da área, o Fluminense abriu o placar aos 14 minutos. O Keno arriscou de muito longe, pegou a bola da esquerda, chutou com o pé direito. A bola foi no canto esquerdo. O Walter fez a defesa, só que acabou dando rebote. E aí, o Kevin Serna, que fez um jogo ruim no primeiro tempo, estava no lugar certo, na hora certa, e com o pé direito aproveitou o rebote e mandou para o fundo da rede. Aí o Maracanã foi aquele êxtase aqui da torcida tricolor, o gol que deu a vitória ao Fluminense. E aí vem os cenários, né? O Red Bull Bragantino abriu o placar no início do primeiro tempo, então o resultado que a princípio estava colocando o Fluminense em 16º, o Red Bull Bragantino em 17º. Aí o Fluminense abriu o placar. E minutos depois, o Atlético Paranaense empatou o jogo lá em Curitiba. Então, por alguns minutos, o Fluminense estava escapando hoje do rebaixamento. Porém, passaram-se alguns minutos também. E aí o Red Bull Bragantino fez o segundo gol. Foram 2 gols do Eduardo Sacha, inclusive. Então, com esses resultados, o Red Bull Bragantino venceu por 2-1. Então, com esses resultados, o Fluminense não se livrou matematicamente do rebaixamento nesta quinta-feira. E aí, depois desse gol do Fluminense, o Fluminense não conseguiu produzir tão bem as suas jogadas. O Cuiabá ele passou a até chegar mais na área do Fluminense, só que o Cuiabá só teve uma finalização na segunda etapa e foi um chute de longe. A bola foi no meio do gol, o Fábio defendeu. O Cuiabá em alguns momentos chegou a rondar a área de defesa do Fluminense, mas nada assim que causasse um perigo ao gol defendido pelo goleiro Fábio. Enfim, 1-0, mas que não foi uma grande atuação do Fluminense. Conseguiu uma vitória importante, é claro, só que vai tudo ficar pro domingo. E a situação é a seguinte, né? O Fluminense subiu, foi para a 15ª colocação, agora chegando aos 43 pontos. O Atlético Paranaense, com a derrota, caiu para 16º lugar com 42 pontos. O Red Bull Bragantino é o 17º nesse momento com 41 pontos. E o Criciúma é matematicamente rebaixado com 38 pontos. Então o Criciúma já não tem mais como escapar do rebaixamento, já está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí deu um detalhe, né? Que na última rodada vai ter o duelo entre Red Bull, Bragantino e Criciúma, lá no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. E também, no domingo, 4 horas da tarde, no horário de Brasília, o Fluminense vai jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo. O Palmeiras que vai tentar conquistar o título do Campeonato Brasileiro, mas como eu já falei até no vídeo de ontem, né, no pós-jogo da vitória do Botafogo, eu acho muito difícil o Botafogo perder o título do Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo vai enfrentar o São Paulo. Então eu não acredito sinceramente que o Botafogo vai perder para o São Paulo. O Botafogo precisa de só um empate, já basta para ser campeão. Mas o Palmeiras ele vai tentar, vai buscar a vitória em casa e inclusive no Allianz Parque. O Fluminense nunca venceu no Allianz Parque. Com o empate, né, o Fluminense já escapa do rebaixamento, porque na última rodada, né, o Red Bull Bragantino vai enfrentar o Criciúma, né, como eu já disse, e o Red Bull Bragantino, se vencer, ele chega no máximo aos 44 pontos. Se o Fluminense empatar, o Fluminense vai para os 44 pontos, só que o Red Bull Bragantino não consegue mais ultrapassar o Fluminense, porque se o Red Bull Bragantino vencer, o Red Bull vai chegar a 10 vitórias, o Fluminense já tem 11. Então o Red Bull Bragantino e o Fluminense, se os dois ficarem empatados em 44 pontos, o Fluminense fica à frente do Red Bull Bragantino. Então um empate já salva o Fluminense do rebaixamento. Então
Vai ser uma última rodada de fortes emoções, principalmente para a turma que está brigando para não cair, né? Do Atlético Mineiro para baixo, no Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. É a turma que vai chegar no domingo tendo que fazer as suas partes para escapar do rebaixamento para a Série B. Agora, o Fluminense, cara, independente do que acontecer, né, vai ter que fazer uma reformulação no elenco, cara. É que não dá para uma equipe, ainda mais o Fluminense, que no ano passado, aqui no Maracanã, conquistou o seu título mais importante da história, uma Libertadores, não tem como. No ano seguinte, ter que lutar contra o rebaixamento. Tem que reformular muita coisa dentro do clube, porque não dá para chegar no ano que vem, por exemplo, e passar por essa mesma situação, não é verdade? Pois é. E o Cuiabá, que já está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, vai ter a última rodada contra o Vasco, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O Vasco que vai lutar para chegar na 9ª colocação no Campeonato Brasileiro. Um 9º lugar que classifica para a terceira fase da Copa do Brasil. Então, a 9ª colocação também é muito importante. No caso do Vasco, se conseguir a 9ª colocação também será muito importante também para a equipe de São Januário. Bem, então, falei também um pouquinho de panorama, de briga contra o rebaixamento, de luta por vaga na Copa do Brasil, enfim. E até depois do apito final aqui hoje, né, no Maracanã, uma parte da torcida lá no setor norte, no setor sul, perdão, xingou o presidente Mário Bittencourt. Também uma parte lá no setor sul também chamando a equipe de sem vergonha, né? Os protestos que aconteceram. E detalhe, né? Mesmo com a vitória, uma parte da torcida vaiou a equipe. Reflexo de tudo que passou no Fluminense nessa temporada de 2024. Até nesta quinta, né? Teve sorteio do Mundial de Clubes que vai acontecer no ano que vem, né? O Fluminense que vai jogar contra o Borussia Dortmund da Alemanha, o Sun da Coreia do Sul e também o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Só que o torcedor Fluminense acompanhou o sorteio, mas depois voltou, digamos assim, à realidade, que foi o duelo contra o Cuiabá nesta quinta-feira. Venceu, mas acabou não tendo uma boa atuação, na minha opinião, e vai ter que viajar para São Paulo, enfrentar o Palmeiras, jogar no Allianz Parque, que é um local que o Fluminense nunca venceu, para poder escapar do rebaixamento. Senão vai ter que contar com uma combinação de resultados, depender de outros jogos, para poder permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Bem, então termino por aqui o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com todo mundo e em breve voltarei com mais um vídeo por aqui, beleza? Beijos e abraços a todos, até a próxima, tchau, tchau.